Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Espero que estejam todos bem. Hoje a missão é nossa de trazer a mensagem, o estudo bíblico. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do meu Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Essa passagem tem algumas lições muito importantes para nós. Em breve, a nossa vida vai voltar ao normal, não como era antes. Não tem como nós voltarmos à normalidade depois de tudo que aconteceu. Depois desse vírus que passou em todo o mundo, nós não voltaremos a ser como éramos antes. E nós vamos ter que tomar decisões sérias, decisões mais tranquilas, mas nós vamos tomar muitas decisões daqui para frente quando sairmos desse confinamento. Queremos sempre acertar como Davi. Não era pecado fazer o censo. Mas qual a motivação? Qual a motivação para naquele momento levantar o censo? Saber exatamente qual o tamanho do seu exército, do seu poderio, qual o tamanho do seu orgulho em ter o maior exército da terra, ou quem sabe ainda, planejar ataques a outras nações que o Senhor não tinha planejado. Estender o seu território, o seu domínio a outras nações que o Senhor não planejou. Não sabemos e não saberemos. Mas nós podemos extrair lições importantes desse texto. A primeira delas é que mesmo quando tomamos alguma ação que aparentemente tem um fundo de verdade, tem uma razão, a causa e um motivo justo, ainda assim o Senhor usa as pessoas, as circunstâncias. O Senhor usa quem Ele quer para nos avisar. Ele usou a Joabe. Joabe perguntou: por que, meu Senhor, fazer isso? É assim em nossas vidas também. Quantas vezes as pessoas chegam para nós e fazem pequenas perguntas, mas precisas perguntas. Quantas vezes nós fomos avisados, não do que nós iríamos fazer, mas de como era a nossa intenção em relação àquilo que nós fizemos ou vamos fazer. Precisamos sim ter bons conselheiros em nossa vida. Seja ele o pastor, seja ele um presbítero, um pai, uma mãe, um professor ou um amigo. Nós precisamos sim ter bons conselheiros.
Mas, se ainda assim nós tomarmos uma decisão acertada pela motivação errada, corremos o risco de ter o mesmo sentimento de Davi. Pequei. Pequei contra o Senhor. E então, o que fazer? Eu chamo a atenção, o segundo ponto que nós podemos extrair, a segunda lição que nós podemos extrair desse estudo, é que Davi teve autorresponsabilidade. A culpa não foi da sua esposa. A culpa não foi do general. A culpa não foi dos seus filhos, dos seus pais, não foi do governo. Davi disse, pequei. Ele assumiu o seu erro. Quantos de nós ficamos apontando a causa do erro para fulano, beltrano e ciclano, sendo que nós somos os únicos exclusivos culpados pelos nossos erros e situações que nós nos encontramos hoje? Nós somos culpados por nossas ações. Existem coisas que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle. Quem já perdeu um ente querido sabe o que eu estou dizendo. Mas nesse momento, eu quero chamar a atenção para que nós possamos assumir a nossa parte na responsabilidade. Às vezes não temos total responsabilidade, mas temos uma boa parte. Mas Davi assumiu por completo a sua responsabilidade. Talvez Davi pensasse que não haveria consequências tão graves. O que é um senso, afinal? Contar as pessoas, saber quantos puxam a espada, quantos não puxam. Mas as consequências vieram. Isso desagradou muito a Deus. A motivação pelo que Davi estava fazendo o censo. Isso desagradou a Deus. E as consequências vieram. Às vezes cometemos erros e achamos, não vai acontecer nada. Mais dia, menos dia, somos cobrados pelo nosso erro. E então, no ato de arrependimento, o Senhor nos corrige. O Senhor corrige a nossa postura. Quando nós nos arrependemos, o Senhor Deus corrige. A ação de Deus aconteceu depois que Davi percebeu o erro que tinha cometido. Pequei. E a partir daí Deus começou a tratar Davi. E Deus, na sua maravilhosa graça, deu 3 opções para Davi. Quantos de nós queríamos 3 opções, mas às vezes só percebemos a besteira que fizemos, o erro que cometemos, depois que já não tem mais como mudar praticamente nada. E as consequências vieram. Mas Davi teve o privilégio de escolher as 3. E das 3 ele escolheu a melhor. Cair nas mãos do Senhor. Precisamos deixar de lado o orgulho. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. E de uma vez por todas, nos encostarmos, nos apresentarmos a Deus com um coração contrito. Nos apresentarmos a Deus com autorresponsabilidade. Nos apresentarmos a Deus como alguém que realmente se arrepende. Você vai ver, se você continuar a leitura, a partir do versículo 14, que ele sacrifica alguns animais dele. Ele paga pelo sacrifício, por aquela estrutura toda que ele utilizou. Nós precisamos ter essa autorresponsabilidade de compensar as pessoas, ou de compensar os danos causados pelas nossas ações. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o discernimento, que nós possamos ter sabedoria para tomar a melhor decisão e buscar bons conselheiros para que nós possamos tomar a melhor decisão com base no Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça de Deus nos alcance e que possamos estar juntos em breve na igreja, celebrando com o Senhor e com os irmãos. Amém.